Estamos felizes nessa noite, celebrando a vida da Isabela, que é um milagre. E ninguém deu glória a Deus. É milagre, não é, igreja? Aí vocês vão descobrir o porquê do milagre. Amém? Abra sua Bíblia conosco aí nessa noite. Estamos nervosas? Estamos nervosas. Não vai ser totalmente assim o que eu queria. A pastora queria uma pregação em dupla, porque a Lohana, ai pastora, eu não sei o que eu vou fazer. Falei, vamos dar o nosso melhor lá para Deus e para que você venha ouvir o que Deus pode fazer na vida de alguém que ora. Quando alguém ora, você vai ver o que Deus faz. Então abra aí em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 diante. O porquê desse tema, amor? Segurar, né, a emoção aqui. Chora não, segura, eu não consigo falar. Esse tema aqui verdadeiramente mexe com a gente. Por um tempo, foi um tema bastante batido na igreja. Alguém trazia a palavra de novo, Ana, e Ana gerou o seu milagre no altar. E assim eu gerei o meu milagre no altar. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, meu senhor, eu não sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho tem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache graça a tua serva, graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: Tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, e lá ficará para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faz o que te vem bem, parecer aos teus olhos, fica até o que desmame, tão somente confia no Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu e feito a seu filho até que desmamou. E havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros, uma efa de farinha, odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor Siló. E era um menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por esta menina orava eu ao Senhor. E o Senhor atendeu a minha petição.
ele tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Queria pedir que apagasse a luz rapidinho. Vou passar um vídeo. Poderia sentar. Pode sentar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode. Se tentar matar os seus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentar matar os seus sonhos, sufocando teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a... Eu vou tentar salvar uma. Mas desde ali começou uma oração. A minha avó, ela virou para o médico e falou assim: o Deus que eu sirvo vai salvar as duas. E minha avó foi para o banheiro, ela conta que entrou no banheiro daquele hospital e começou a orar ali pelas nossas vidas, e para a honra e glória do Senhor, eu e minha mãe estamos aqui. E devido a isso, né, minha mãe teve essas 7 crises, o risco para mim ter a eclâmpsia, ela nas alturas, porque é geneticamente. Como está gravando, eu vou ter que falar aqui um pedacinho, peço desculpas, eu sei que é um assunto que ainda nos dói bastante. Mas no ano de 2023, né, tive a pré-eclâmpsia, a qual precisei ter o parto prematuro da Giovana, a qual o Senhor recolheu. E isso trouxe muitas coisas. E é difícil falar, né? Trouxe muitas coisas, muitos medos e até um pouco de rebeldia com Deus, porque no dia mesmo do velório, o Senhor usou uma pessoa e falou que Deus iria restituir. Só que naquele momento eu não queria saber de nada daquilo. Naquele momento fiquei ali, não quero. E cheguei até a falar a Deus: por que não me levou? E perguntei a Deus por que não me levou. E o sentimento que eu fiquei dentro de mim foi um sentimento de incapacidade, porque eu não tinha sido capaz de gerar minha filha do jeito correto. E aquele tempo, mesmo com uma certa rebeldia, eu não deixei de adorar o Senhor, eu não deixei de vir à igreja. Eu me lembro de um dia, esse dia eu não vou esquecer, que eu saí da minha casa, cheguei aqui, só sentei, abaixei a cabeça e só chorei o culto inteiro. E estava rolando um louvor, tudo, e eu só chorava ali diante do Senhor. Até o momento que aí o Senhor foi confirmando mais uma vez que Ele me abençoaria, e aquilo ali não fazia sentido para mim. Mas um dia eu senti falta daquilo, e eu saí de casa determinado, pedindo ao Senhor uma resposta. E eu cheguei aqui nesse lugar e orei ao Senhor mais uma vez: Senhor, fala comigo. Se é para mim poder engravidar de novo, fala comigo. E o culto passou, eu achei que ia ficar sem resposta naquele dia. No final do culto eu recebi a resposta. E ali a gente fica entre a razão e a emoção. E agora o que eu faço? Será que realmente é o momento? Será que eu estou entendendo certo? Será que não é coisa da minha cabeça? E aí eu parei de tomar o meu remédio. A última palavra é de Deus. E ali, quando eu parei de tomar o remédio, nos meus planos, eu não iria ter pré-eclâmpsia, nos meus planos eu iria chegar ao nono mês, nos meus planos eu iria ter uma gravidez normal como qualquer outra pessoa. E fui
descobri a gravidez, um motivo de muita alegria, mas muita preocupação também. E ali o Senhor não nos deixa desavisados. O Senhor me deu um sonho, a qual eu via um bebê na incubadora, eu não sabia o sexo. E aquilo ali me deixou angustiada, fiquei aflita. E teve uma noite que eu não dormi, foi no dia 11 de junho de 2024. Eu não dormi ali, angustiada, tribulada. E mandei mensagem para minha pastora e falei, não consigo nem trabalhar do jeito que eu estou. E ela disse, vamos para a igreja. E aí chegamos aqui na igreja e ela falou assim, ora aí. E aí eu orei, foi aqui nesse altar, ela me chamou, o Senhor deu essa palavra de Ana a ela, e ela falou assim para mim, para quem não conhece minha pastora, ela é enérgica, né? E ela, com o jeitinho dela, ela olhou para mim, a gente vai entrar numa campanha. Toda quinta-feira, a gente vai ajoelhar diante do altar. Mas aí ela, isso me marca, o jeitinho dela, ela olhou para mim, mas quando essa criança sair do hospital, você vai trazer ela e apresentar diante do altar. E assim fizemos. Foram 33 quinta-feiras de joelhos dobrados aqui diante do altar. Nem todas as quinta-feiras eu pude estar aqui fisicamente, porque em dezembro eu fiquei 12 dias internada e estava a pastora aqui e algumas pessoas da família vinham aqui me representavam. E aqui foi orado cada detalhe. Foi orado desde a formação dos órgãos da Isabela, até os fios de cabelo, até as unhas da Isabela foram oradas aqui nesse altar. E só para a gente poder pontuar aqui, se der um Google lá, 80 mil mulheres morrem anualmente devido à pré-eclâmpsia. 500 mil crianças morrem devido à pré-eclâmpsia. E é uma doença que não tem cura, né? Tem os remédios para poder tentar postergar mais um tempo, mas não tem uma cura. E ali a gente ficava, eu lembro que eu ia às vezes na hora do almoço para ali, a gente ficava contando as semanas ali, porque passa uma semana é uma vitória. Quanto mais semana eu conseguisse avançar com a Isabela dentro do meu ventre, menos risco teria. E ali, o que era para nascer em 15 de fevereiro, passado um tempo, já não seria fevereiro, não teria como, teria que chegar até janeiro. E aí a pastora fala para mim, eu tive um sonho que você me falava que Isabela ia nascer dia 29. Eu falei assim, não tem como, porque dia 29 ela vai estar já com 38 semanas. E o máximo que ela vai chegar é 37, e quando ela chegar aos 37, o médico vai fazer o parto. A minha médica já falou que não tem como, chegou a 37, é o parto. E ali no dia 28 para o dia 29 eu passo mal em casa. Quando eu chego na sala de espera para poder ir para a classificação de risco, eu olho para Rafael, hoje é dia 29. A pastora falou que a Isabela ia nascer dia 29. E aí eu falei assim, não, Senhor, pelo amor de Deus, não deixa isso não, ela só tem 33 semanas, 8 meses, não pode. A gente espera que chegue a quase 9, né, mais um pouco, 36 semanas. E ali comecei a ficar um pouco nervosa. E aí fiz os exames, passamos a madrugada na enfermaria e eu estava confiante que eu ficaria internada de novo. Mas chegou a notícia que o maqueiro estava chegando para me buscar para o quarto. Aí trocou o plantão, a médica do plantão falou assim, mede a pressão dela antes dela subir. Eu estava dormindo na maca, minha pressão estava 17. Ela ligou para minha médica falou que teria que fazer o parto, porque minha pressão, uma hora está bem, do nada ela dá um pico, e nisso daí poderia acontecer uma tragédia. E aí a notícia para toda a família era um dia de domingo, para toda a família a notícia foi, quarta-feira vai ser o parto da Isabela. Todo mundo, tá bom. Daqui a pouco, não passou acho que nem uma hora, Rafael já manda mensagem de novo, o parto vai ser hoje. E aí todo mundo, como assim, aquela coisa. E ali começou o desespero, entraram os médicos ali para poder me preparar para ir para o centro cirúrgico. E ali eu entrei em desespero e eu falei assim, Senhor, e agora? E passa um filme na cabeça, tudo de novo. E ali a gente pergunta, Senhor, mas não foi o Senhor que me disse? O Senhor não me confirmou? Não estava nos seus planos? Eu não fiz conforme o Senhor falou? Por que
que isso tudo está acontecendo? Porque eu imaginei de um jeito e eu esperava que fosse daquele mesmo jeito. E ali subi para o centro cirúrgico, e aí nasceu a Isabela, um mix de sentimento, né? Não pude pegar ela naquele momento ali nos braços, a qual eu tanto esperei, a qual eu tanto imaginava que ela iria nascer, ia vir para o meu braço, aquela coisa que a gente sonha que acontece normalmente, né? Quando não tem nenhuma complicação. Mas a Isabela, com 1 segundo de vida, o médico avaliou ela, deu uma nota 9 para ela. E com 5 minutos a nota dela foi 10. Com um bebê prematuro, a resposta de Deus já estava ali. Com um bebê prematuro, a qual a gente espera que tudo vai dar algum problema, Deus mostrou que era diferente. E a Isabela foi para neonatal, aquela fotinha que vocês viram dela foi o primeiro dia que eu peguei ela. E Rafael ficou rindo de mim porque é tudo novo, a gente não sabe. E aí quando eu cheguei, ao primeiro momento, foi muito difícil chegar naquela neonatal e ver a Isabela na incubadora. Além dela já estar ali, ela ficou no mesmo lugar que a Giovana estava. E aí eu entrei no mesmo lugar que ela estava. A Isabela ficou. E Satanás tentou tirar minha alegria, tentou tirar minha fé por um tempo. E aí eu fiquei assustada. A Rafael falou assim, porque bota a mão, pode passar a mão, bota a mão no pezinho dela. E eu fiquei ali estatalada, orando, Senhor me ajuda. E fui devagarzinho, igual criança. Botei a mão na incubadora, orando devagar. Eu levei acho que uns 10 minutos para conseguir mexer um pouquinho nela. E aí veio uma médica e perguntou assim, você quer segurar? Eu, pode. O seu filho, você perguntar se você pode segurar. E aí ela, pode, gente, só tem que tomar cuidado porque ela está com acesso, está com as coisas. E aí eu segurei. E aquilo ali foi um momento muito bom. Hoje não desgruda mais de mim, graças a Deus, né? E foi muito bom aquilo ali para mim, porque eu precisei sair do hospital sem a Isabela. E eu esperava, como eu planejei, sair do hospital com a Isabela nos braços. E a Isabela ficou 28 dias ali internada. Mas para honra e glória do Senhor era só a questão do peso. Todos os médicos chegavam na gente, no período que ela chegou, era o bebê menorzinho que tinha lá, mas dava até um pouco de vergonha, porque cada médico tem um horário que eles passam e vão em todos os pais e dar um relatório. E todas as crianças tinham alguma complicação que a gente ouvia. E a Isabela, para honra e glória do Senhor, a Isabela só precisava ganhar um peso. E os médicos diziam, qual é a notícia? Ela precisa ganhar um peso. Ela precisa ganhar o peso. Ela ficou com o CPAP, que é um negocinho que joga oxigênio para ajudar a respirar por conta do pouco peso dela. E ela tirava aquilo ali o tempo todo. E aí os médicos e enfermeiros brincavam que ela ficava dando trabalho. Mas graças a Deus aquilo ali também mostrou que ela não estava mais precisando daquilo. E normalmente os médicos fazem um desmame, que eles chamam. Eles tiram um período de horas e vai fazendo. Com a Isabela não, tiraram, ficou 24 horas direto sem e não precisou mais. Quando a Isabela alcançou um certo peso, foi começado também a treinar a mamada. E aí é também a mesma coisa. Passa um pouco na mamadeira, passa o restante na sonda. E ali a Isabela, ela mamou direto, a fonoaudióloga avaliou, ela mamou 20 ml e 15 seria pela sonda. Ela conseguiu, deixa eu fazer um teste. Aí botou os 15 na mamadeira, ela conseguiu também mamar tudo e foi direto também pela mamadeira. Porque há poder na oração. Porque a campanha ainda estava, por mais que ela já tivesse nascido, a campanha ainda estava em ação. A campanha ainda estava diante do Senhor. E eu ouvi, eu não contei isso para minha pastora, mas eu ouvi de pessoas que falaram assim, a Isabela está fazendo a gente aprender a orar. Porque quantas vezes a gente se pega no dia corrido, no dia a dia, faz tantas coisas e a gente acaba não tendo um tempo de orar ao Senhor. Mas a Isabela fez cada um de nós aprender a orar um pouquinho. Cada um de nós, no momento que está lavando a sua louça, ou no momento mais inesperado, orar ao Senhor pela vida dela. E a Isabela ficou 28 dias ali até ganhar o peso.
no dia da alta dela a gente não contou a ninguém, só contamos a pastora, né? Esquematizamos tudo para poder vir aqui na igreja. Ela ainda não tinha tomado as vacinas, então tinha que ser um horário que não tivesse ninguém, não por maldade, mas porque sabíamos que é uma criança muito amada, muito esperada também por todos, né? E não poderia naquele momento ter contato, era preciso cuidado. E aí viemos aqui diante do altar, até perguntaram assim: mas a Isabela não já foi apresentada? E eu falei assim: não, aquilo ali é uma campanha, vocês vão entender no domingo. E aí trouxemos a Isabela. A minha pastora, como eu falei, ela é enérgica, ela estava recém-operada, não poderia ajoelhar, mas ajoelhou diante do altar. E aqui ajoelhamos e entregamos ao Senhor a Isabela e agradecemos pela vida dela e fechamos a campanha de oração. E antes disso tudo acontecer, uma pessoa deu um presente para a Isabela e ela não sabia de nada. Eu esqueci, quando eu falo que minha cabeça está difícil, Isabela ganhou um body escrito: eu sou a prova de que Deus responde às orações. E aquilo ali mexeu comigo. Eu falei assim: Senhor, o Senhor está confirmando, o Senhor está realmente falando, mas ao mesmo tempo dentro de mim ficava aquele medo: será que realmente isso vai acontecer? Ou será que eu vou ter que viver tudo aquilo que eu vivi de novo? Mas tinha uma oração sendo feita. E aí ao mesmo tempo eu orava: Senhor, eu só sabia pedir ao Senhor pela vida da minha filha. E muitas pessoas falavam assim, quando eu precisei vir para casa: você tem que comer, minha mãe então brigava comigo: você tem que comer, você tem que cuidar, você não pode andar, vai subir e descer essa escada, vai não sei o quê. E eu não queria saber de nada, eu só queria ver a Isabela, porque a gente tinha que saber se agir pela emoção ou pela razão. Eu estava com pontos, né? A Carol, que é do meu trabalho, também passou pela neonatal, sabe que lá não é confortável para uma pessoa recém-operada passar a noite, né? E ali eu poderia ficar e passar a noite, mas para mim também não ia ser bom. Então eu preferia vir para casa, mesmo que não fosse descansar, mas pelo menos vir para casa e deitar na cama um pouco confortável. E ali foram 28 dias indo e voltando, indo e voltando. Muitas das vezes à vontade a gente brincava entre a família que era pegar a Isabela e sair correndo de lá. Era pegar a Isabela, ela é miudinha, botar dentro da bolsa e ninguém nem ia ver. E a vontade era só trazer ela para casa. Mas precisava esperar o tempo de Deus. E ao mesmo tempo que eu orava para poder trazer ela para casa, eu orava ao Senhor para que ela ganhasse alta no momento certo, quando tivesse tudo bem com ela. E assim foi feito. A Isabela chegou em casa e ali minha mãe veio para minha casa, ajudou com as coisas. E aí é tudo novo, né? E aí o que você faz agora? Não é um bebê, como a gente diz, nas circunstâncias normais, é um bebê prematuro. Então a gente nunca teve experiência, como que faz, como que cuida, que pode, não pode. E aí a gente foi ali se ajustando e ao todo tempo orando ao Senhor. E nesses 33 dias que foram orações do dia 13 de junho de 2024 até o dia 26 de janeiro de 2025, as orações eram o tempo todo para Deus salvar a Isabela, para Deus fazer um mover na vida da Isabela. E as orações do dia 27 em diante têm sido diferentes. As orações têm sido: obrigado, Senhor, pela vida da Isabela. E hoje poder ver aqui cada rostinho aqui comemorando junto esse momento, né, tão especial, tão esperado pela Isabela, é um momento de muita alegria. E a passagem a qual Deus deu, né, vou pontuar aqui rapidinho, passar para a pastora. A Ana não podia gerar filhos. A Ana estava ali angustiada, estava ali querendo gerar. E eu e Rafael casamos no ano de 2019. A princípio ele dizia que não queria ter filhos, né? E com o passar do tempo, as amigas aí do trabalho falavam assim para mim: não, vai chegar a hora que o corpo pede. E que negócio é esse de corpo pede? Sai pra lá. Que negócio que o corpo pede. E elas: vocês vão ver, você vai ver. E chegou um momento que o corpo pediu realmente, né? E ali a gente passou por tudo isso e tivemos a Isabela.
Assim como a Ana tanto queria, passou um momento que eu queria. E no segundo momento eu queria mais ainda. Porque quando você tem algo, mas o seu colo não está preenchido, o seu colo está vazio, aquilo ali traz um mix de emoção dentro de você. E aquilo ali aumentou cada vez mais a minha vontade de poder ter um filho nos meus braços. E ali eu me encontrei como Ana, angustiada, atribulada. E ali eu não falava a ninguém, né? A gente acaba tendo, acho que, um tabu, né? Em vez de falar assim, eu quero engravidar, eu estou tentando engravidar, a gente cria esse tabu e não fala para ninguém. E aquilo ali dentro de mim, eu só queria gerar a minha filha, só queria ter um bebê, só queria ter o meu colo preenchido, só queria ver o milagre de Deus. Me encontrei assim como Ana, angustiada. E aí naquele dia que eu vim aqui, e o Senhor deu para a pastora, a gente iniciou a campanha como Ana verdadeiramente. Como Ana, eu me ajoelhava aqui nesse altar angustiada. Como Ana, eu vim aqui nesse altar sem saber se o Senhor realmente iria me responder, mas crendo que a última palavra era dele. Se ele fizesse, ele iria ser Deus. Mas se também não fizesse, continuaria sendo Deus. E cada oração feita aqui é guardada na memória, cada detalhe. E aí eu pedi ao Senhor a minha vontade, que não tivesse nenhuma intercorrência, mas todo final da oração a pastora falava: todavia seja feito a sua vontade, Senhor. E era preciso a gente passar por tudo isso por algum motivo, para o testemunho alcançar outras vidas, que há poder na oração. Porque de repente, se simplesmente eu tivesse engravidado e não tivesse tido nenhum problema, de repente nenhuma intercorrência, algumas pessoas poderiam até dizer, né, porque as pessoas querem sempre tirar a credibilidade de Deus, algumas pessoas poderiam até dizer: foi tudo normal, não teve nenhum problema. Mas Deus tinha um propósito, para poder compreendermos que há poder na oração, que é preciso apresentar diante do altar de Deus verdadeiramente. É preciso confiarmos ao Senhor verdadeiramente. Por mais que dentro de nós nossa carne possa tremer, por mais que dentro de nós possamos ficar até com algumas incertezas, alguns medos, Senhor, o Senhor está comigo. Senhor, o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. Mas a Isabela está hoje aqui para provar que ela é um milagre. E ver cada videozinho, eu fiz questão de botar, né? Nem todas as pessoas, é um momento muito íntimo, muito dolorido, enquanto o bebê está internado. A gente não quer que ninguém veja o nosso filho daquela maneira. A gente fica com muitos receios, muitos medos. E eu fiz questão de hoje compartilhar aqui com cada um de vocês a Isabela, naqueles momentos, para a gente poder ver a evolução e o que Deus fez. A Isabela, que nasceu com 42 centímetros, pesando 1,405 kg. Hoje já está com mais de 3 quilos. E aí quem pegou ela novinha, quando pega agora, já está ficando gourmet, já está gordinha. Quem viu ela miudinha já consegue ver ela grande. As roupas que ficavam sobrando, metros e metros, hoje já estão ficando certinho. Algumas calças começaram já até ficar pescando na Isabela. E isso é muito gratificante, porque foi uma oração. Foi um propósito de oração diante de Deus. E que nessa noite a gente vem entender que a Isabela foi gerada através de oração diante de Deus. E eu vou estar passando para a pastora. Glória a Deus. Como é que fala agora? Estou ali me segurando para não chorar. Quem que já passou um aborto ou já perdeu alguém assim? Levanta a mão. Perdeu um bebê, passou um aborto, levanta a mão. Ninguém? Só a gente, só nós duas. Quando Johanna aceitou o Senhor Jesus, eu não falei para ela que ia falar dela, não. Eu vi ela entrando aqui nessa igreja, eu falei: Senhor, isso aí tem história para contar. O Senhor tem pressa na vida dela. Que pressa, eu não sei que pressa é essa que o Senhor tem na vida dela, mas tem. Eu louvo a Deus pela vida dela, por tudo que ela passou. Porque, trazendo para a palavra de Deus,
O Senhor diz que Eucana, ele tinha 2 mulheres. Uma palavra muito conhecida pela igreja, mas para muitas pessoas lá fora não conhecem. E a Bíblia declara que existia 2 mulheres de Eucana. Eucana era um homem, ele tinha 2 mulheres, Penina e Ana. Só que a palavra de Deus diz que Penina provocava Ana. Quando o Senhor trouxe essa campanha diante dele, que foi no altar aqui na igreja, estava somente orando durante a madrugada, e o Senhor falou assim: você vai fazer essa campanha com ela. E eu falei assim: por que essa campanha? Porque existem peninas nas nossas vidas. Existem momentos que tem pessoas que vai se levantar, ou coisas vão acontecer na sua vida para que você se mova, para que você se levante ou se coloque de joelho no chão e comece a buscar a face de Deus. Deus quer ver algo a mais de você. E Ele queria ver alguma coisa a mais em Ana. A Bíblia declara que Eucana, ele fala para Ana no momento que ele amava muito ela. Então, toda vez que ele ia subir a Siló para ofertar ao Senhor, ele dava em dobro pela vida de Ana e pelos seus filhos e a sua esposa. A Penina, ele dava uma porção, mas por ano ele dava 2. Porque ele amava mais a Ana. Porque tinha um propósito na vida de Ana. Tem um propósito na vida da Lohana, tem um propósito na sua vida. Tem um propósito na sua vida. Vira para o teu irmão, seja profeta de Deus nessa noite. Vira para ele nessa noite, para ela, e fala: Deus tem um propósito na sua vida. Mesmo que você não saiba, Ele tem um propósito. E qual é a penina que tem se levantado contra você? O que tem acontecido com você para que você possa gerar algo que o Senhor quer te dar? Porque Deus, Ele quer te dar algo. A Bíblia declara que Ana, a madre dela foi cerrada. O que é a madre foi cerrada, pastora? É quando você não pode gerar filhos. Tem pessoas aqui que eu acredito que pode acontecer isso, ou já aconteceu. Mas era culpa de Ana? Não. Deus permitiu que ela não gerasse filhos. O caso dela, o Senhor deu, mas o Senhor falou: eu vou levar. Dói demais quando o Senhor nos leva a missionar a sonhos, a revelações. Quem tem entendimento com Deus aqui, tem intimidade com o Senhor, sabe quanto dói você saber de algo que vai doer alguém. Eu vou falar de mim, do que aconteceu comigo, ela e a Giovana. Eu tenho que falar isso aqui, porque foi declarado. Eu falei para ela, mas depois o Senhor me deu um outro sonho com um monte de balões. E eu falo: Lohana, eu te vejo gerando. Deus vai te dar, não sei qual é o momento, mas Ele vai dar. Porque com Ana ele resolveu abrir a madre dela. Porque quando Deus resolve, Ele faz, Ele cumpre, porque Ele é Deus. E tem horas que a gente não vai entender, porque tem alguma coisa acontecendo no nosso meio, porque alguma coisa está nos enfrentando, acontecendo um caos dentro de nós ou no nosso meio, para que a gente venha prevalecer diante de Deus. Eucana amava os 2, mas amava mais a Ana. Só que ele não olha para o sonho de Ana. Porque quando ele fala assim: não sou eu mais do que 10 filhos para você. Se fosse um homem de Deus, ia falar assim: Ana, vamos orar. Me dá a mão, vamos orar para ver o que Deus faz. Eu não sei o porquê que Eucana não faz isso. Cadê os homens de oração? Dá glória a Deus aí em nome de Jesus. Tem que começar a orar. A Bíblia declara que todo ano eles subiam a Siló para ofertar. Imagina Ana, meu pastor, subindo para ofertar, porque era um culto, uma alegria, uma festividade que eles faziam. É uma oferta ali que eles alcançavam durante ano e ano para agradecer ao Senhor. Igual você está aqui hoje, tudo culto de ações de graça pela vida da Isabel. Imagina a Ana subindo sem a tua criança no teu colo. Imagina a Ana subindo, sabendo que ela não gerou nada e que tem alguém insistindo em
assim, você deve estar em algum pecado, não está não. Porque, ai Deus, eu vou falar. Porque tem gente que não entende, Lô, quando as coisas acontecem às vezes dentro da família. Aí vira uma penina, ai Deus, eu vou falar. Vira uma penina do teu lado, começa a falar assim, por que você gerou e se foi? Por que Deus levou? Será que tem algo de errado com você? Porque Deus permitiu. Deus permitiu que Ana não tivesse no momento. Deus permitiu que levasse, eu tenho que falar isso aqui, porque é permissão de Deus, mesmo que a gente não entenda. Quem passa por um momento de dor assim, de levar, né? A igreja sabe o meu testemunho, que o Senhor levou quando eu estava com quase 5 meses de gestação. O Senhor também levou um bebê meu antes da Luísa. E a gente fica sem entender. Só que muitos da família, eu tenho que falar isso aqui, em vez de nos apoiar, nos ajudar, começa a lembrar aquelas lembranças. E você não ajuda muito. Vira uma penina às vezes do lado da pessoa. E fica ali martirizando, falando para a pessoa, e a pessoa fica triste. Não seja essa penina. Vira para o teu irmão aí do teu lado e fala assim, seja diferente. Seja uma pessoa que ora. Seja uma pessoa que busca o Senhor, que dê a mão para o outro quando precisar. Quando vê a luta do outro, quando vê a tristeza do outro, falando, eu vou orar por você. Deus vai entrar com providência na tua vida. Não seja uma penina. Penina é irritável. Só que se Ana ficasse na situação em que ela estava, ela não ia ter que gerar nada. Se ela olhasse para a penina missionária Ana e falasse assim, não, eu vou ficar aqui só chorando, eu não vou me alegrar não, eu não vou subir mais a Siló para ofertar pela vida dos filhos da outra, não, eu não vou mais me alegrar com os outros, porque eu estou triste, toda vez que eu chego lá eu choro, porque eu queria ter o meu filho no braço e eu não tenho. E Deus está falando para mim e para você nessa noite. Eu sou o Deus da providência. Eu sou o Deus que eu entro na causa. Mas às vezes Ele vai ter que usar a penina para te mexer. Mexer no lugar onde você menos espera. A Bíblia declara que ela resolve subir mais um ano. Quantos anos será que Ana subiu e chorou? Quantos anos no altar de Deus? Foram quantas semanas? 34, 33. Quantos anos ela subiu para ver a alegria do outro e ela se derramar e não falar, ninguém vê. Porque a Bíblia declara que quando ela chora, ela não está comendo, porque está todo mundo festejando. Tem alguém festejando aqui? Dá glória a Deus. Mas imagina alguém que sobe e não festeja, meu pastor. Ela só chora porque ela não tem o seu milagre na mão, que ela está esperando. A Bíblia declara que ela resolve chorar no altar. Vira para o teu irmão nessa noite, fala para ele, chore no altar, chore no altar, se derrame no altar. É do altar que sai o teu milagre. É do altar que vai gerar algo na tua vida dentro de você. É dentro do altar. É no altar que Deus está te ouvindo. A Bíblia declara que ele olha para ela como uma mulher embriagada. Meu pastor, eu lembrei da gente. Sacerdote. E eu falei, meu Deus, esse homem... Ele tem muita certeza assim, sabe? Muito jeito para falar para ela, porque imagina. Ele está vendo, igreja. Ele estava vendo. Só que a Bíblia declara que ela batia a boca, ela não orava alto. Porque tem momentos que você tem que entregar para Deus em silêncio. A Bíblia fala que entra no teu quarto, fecha a porta, que eu vou te ouvir quando você orar e eu vou te recompensar em secreto. Todo mundo vai ver quando você receber a sua bênção. Ana resolve orar de boca fechada. Ele olha para ela, porque até quando estarás embriagada? Eu falei, meu Deus do céu, a mulher já está mal. Aí vem um sacerdote, ainda parece que joga um balde de água fria na mulher. Fala assim, por quê?
tinha que acontecer ali. Mas o mesmo sacerdote que fala isso para ela, quando ela se expressa para ele, fala assim: meu Senhor, eu não estou embriagada, nem bebida forte eu tomei, eu estou amargurada de coração. Quantas vezes você e eu entramos amargurada aqui ou em outro lugar? E muitas das vezes não consegue orar, só consegue chorar, só consegue se derramar. Você acha que as suas lágrimas não são colhidas? São colhidas sim. Deus está colhendo as suas lágrimas quando você chora, porque esse lugar é onde o Senhor ordena a bênção. O abençoador está aqui nessa noite, e Ele está falando para você: talvez você não tenha palavras, mas você tem choro. Então chore nessa noite. Quando ela começa a chorar, e ela fala para ele: estou amargurada de alma. Porque ela avisa para ele: olha, eu estou passando isso, estou sofrendo, mas eu estou aqui. Ela não poderia não ir? Poderia ir, mas ela foi. Mas ela toma uma atitude quando Penina começa a mexer com ela. Imagina alguém do teu lado falar assim: é um errado com você, você não gera filho. Tem nada de errado, só que o Senhor permitiu. É uma permissão do Senhor. Se é permissão de Deus, é Ele que entra e Ele que faz. Aleluia. A Bíblia declara que Eli, aí sim, ele entende. Aí eu falo: Senhor, perdoa agora o sacerdote. Vá, minha filha, vá em paz. Ele abençoa a Ana. Eu abençoei a vida da Ana. Quando a gente subiu nesse altar, e o Senhor mandou fazer a campanha, eu falei: eu vou abençoar ela. O Senhor falou que nós somos sacerdotes da casa. Ela vai em paz, e ela vai voltar com a Isabela no colo, porque eu creio no poder da oração. Meu Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente fala para alguém em paz, é em paz. Só que tem movimentos que a gente tem que fazer. Qual foi a campanha? A campanha de oração. Talvez você entrou aqui dentro nessa noite e não está habituado a orar. Não sabe nem como começar. Seu coração pode estar angustiado, a sua alma pode estar aflita. Mas eu quero falar para você nessa noite que existe um Deus aqui neste lugar. Um Deus que ouve a sua oração. Um Deus que entra com providência naquilo que você menos espera. Um Deus que quando você fala com Ele, Ele te dá a vitória. O problema de hoje é que muita gente vem para a casa do Senhor só para pedir. Estamos nessa fase. Naquela época aquele povo estava corrompido já. Só que precisava nascer Samuel. Por que precisava, pastora? Que era um profeta de Deus, o juiz que ia ser lá na frente. Porque os filhos do sacerdote que estavam lá já estavam corrompidos. Então tem momentos que Deus vai usar você que está aí, sentado, que Deus quer falar assim com você: eu quero mais de você. Eu quero que você ore mais. Eu quero que você busque mais. Eu quero que você dê a mão ao outro. Eu quero que você caminhe assim como eu caminhei com ela. Pode ser você no dia de hoje ou no dia de amanhã. Eu quero que você dê a mão para o outro e caminhe até o final, aonde eu te levar. Porque Deus, Ele faz isso. Quando ela vai em paz para casa, a Bíblia declara que o seu esposo, ela, porque quando a mulher está feliz, alguma coisa acontece, né? As mulheres aí. Tem mulher na casa, glória a Deus, mulheres. Olha, a alegria veio. Passou um momento de turbilhões, de dor, de sofrimento, de testemunho, porque ela gerou testemunho. Mas aí, através do testemunho, também veio a alegria depois. Porque o Senhor é a nossa força e é a nossa alegria. E ali vem quem? Isabel. Quando eu orava aqui diante desse altar, para quem não sabe, agora eu vou falar.
Eu falava, Senhor, a gente entregava todos os detalhes da Isabela, todos. Nós não sabíamos que seria Isabela, nem seria Samuel. Nós não sabíamos o sexo do neném. Mas tudo era entregue. Tudo. Coisa mais linda, a gente saía daqui e falava, Senhor, vai sair o cabelinho, vai sair a unha, vai sair. Tudo demorado. Quanto tempo será que Ana orou? Aconteceu com ela, ela pegou um Samuel na mão, nos braços dela. Ela pegou. Você pode pegar o seu milagre, talvez não seja um bebê. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Talvez o seu milagre seja outra coisa. O seu milagre pode ser outra coisa como você está esperando. O seu milagre pode ser diferente. Não seja uma criança, mas é um milagre. Você precisa pegar, você precisa ver, você precisa que outras pessoas olhem para aquele milagre e que Deus entre com providência. Ana, quando ela é engravida de Samuel, ela faz um voto a Deus antes mesmo, lá em Siló, lembra? Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que ela fala? Eu vou entregar. Não vai raspar a cabeça, vai ser nazireu. Vai ser separado. Isabela não está sendo separada para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a vida dela uma geração diferente. Porque quando a gente entregava aqui, eu falo, Senhor, vai ser tua. Papais, que estão, Lohana, Rafael, os avós que estão ouvindo, foi entregue para Deus. Hoje em dia, não vai morar aqui. Pode me entregar com ela, tá? Não tem problema não. Eu que sou homenagem. Mas antigamente entregava onde? Ana entregou onde, gente? Na casa do Senhor para morar. E aí eu quero falar algo muito interessante que ninguém fala. Por acaso, Ana estava grávida de 2 filhos, igreja? Sim ou não? Sim ou não? Quando ela estava esperando Samuel? Não, ela só estava esperando Samuel. E aí? Você entregaria o seu milagre na casa do Senhor para morar? Naquele momento o Senhor falou comigo aqui, meu Deus, é verdade. Ela pediu tanto filho, o Senhor deu o filho para ela. E aí o que acontece? Ela tem que entregar. Ela tem que entregar na casa do Senhor depois que desmama. E aí o Senhor, ele entra com providência e ela gera mais filhos. O que você precisa entregar hoje na casa do Senhor? O que você precisa, igreja? É uma reflexão para todos nós. Para que a gente venha gerar algo que o Senhor quer que a gente gere. O seu Samuel. Não é o Samuel em questão de filho, como a Isabela. É em questão de algo que você precisa entregar para o Senhor. E você fala assim, através daquilo ali, o Senhor vai abençoar em dobro, em triplo, lá na frente. O que precisa hoje você entregar? Quando Ana ela entrega Samuel, o Senhor dá outros filhos para ela e ela é muito abençoada. Imagina depois dela ter o seu filho no braço, subir novamente a Siló, ofertar ao Senhor e depois ela ter que ir embora sem ele. Não é diferente? É muito diferente. Mas Deus, ele pode te restituir. Porque quando você faz um voto com Deus e você cumpre o voto com Deus, Deus, ele olha para você, ele não tira o olhar de você. Foi assim que ele fez com Ana. Hoje, quando a gente trouxe essa palavra, através dessa campanha, eu falei, a gente vai ter que pregar junto. Lô, eu tenho um amor muito grande por ela, minhas meninas. Eu tenho sempre falado, gente, não tem ciúme. Isabela é uma sobrinha minha. Quem tem diga glória a Deus? Glória a Deus. Não vou dizer que sou avó, porque eu não tenho idade para avó. Essa voz de Olivia aí, né? Mas foi algo gerado assim junto no altar. Não tem como não amar tanto. Não passar pelas lojas e lembrar de Isabela, como diz Luiz, minha mãe agora só pensa em Isabela. Onde ela passa, ela pensa em Isabela. Porque foi gerado no altar, foi
gerada a partir de dor, de oração. Assim como Ana, com a alma amargurada, eu vi o estado dela, vocês viram o estado dela, mas Deus deu um milagre. Deus, Ele pode dar esse milagre, mas para isso, o que eu preciso fazer? Primeiro eu tenho que servir esse Deus. Servir a esse Deus, igreja do Senhor, quem está aqui nos visitando, não é fácil, não é um mar de rosas. Você tem horas que você tem que falar assim: não, eu não posso, eu não quero, eu não devo. Não é difícil, não é fácil não. Servir a Deus não é fácil, mas você consegue e eu conseguimos até chegar ao céu. Louva a Deus pela vida da Lohana. Que Deus abençoe quem está online. Visite a todos em nome de Jesus. E que esse testemunho possa gerar em você o seu milagre em nome de Jesus.